Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já Olá, estejam bom dia. doentes. Sejam Lave as mãos bem-vindos. com Vamos frequência, chegando aí principalmente depois do para o nosso contato Conexão com Mental pessoas de doentes. hoje, Use lenço nesse descartável dia para higiene 11 de nasal. setembro. Cubra o nariz e a 11 boca de quando setembro. espirrar ou tossir. Estamos aí juntos Evite já. tocar Você que está nos olhos, chegando, nariz seja e bem-vindo. boca. Dá uma Lave as acenadinha aí mãos para após mim, um bom tossir dia. ou espirrar. Hoje vou conversar com vocês Compartilhe objetos sobre pessoais família como sofrida. talheres, pratos, Família copos sofrida. e garrafas. A família Mantenha traz os o ambientes sofrimento bem em seu ventilados. contexto familiar Se você é por profissional vários de saúde, motivos, mas hoje eu vou sempre falar do atenda modo casos especial suspeitos da utilizando família equipamentos de sofrida proteção pela individual. perda de um Com dos estes cônjuges, cuidados ou básicos, seja, você pela pode ajudar a viuvez. reduzir o Então, risco seja de bem-vinda, contrair você que está ou chegando aí, amiga transmitir doenças Rosana. respiratórias Quem como o estiver novo chegando, me dá um coronavírus. oi aí que é para mim poder identificar o nome. Isso, que bom que você está chegando. Em seguida, nós já estamos entrando no ar. Isso, legal, Rosane. Um abraço a você, gratidão pela audiência. E hoje nós vamos falar sobre viuvez. Isso, família sofrida pela viuvez. Da nossa emissora. Deposite qualquer quantia na conta da Rádio da Família em depósito bancário. Banco do Brasil, posto de oficinas, agência 5390, conta corrente 90.624-7. Para maiores informações, ligue 3626-6446 ou pelo WhatsApp 999936428, que daremos maiores detalhes de como você pode ajudar. Rádio da Família, uma emissora da Associação Tubaronense de Difusão Comunitária, bairro Oficinas, Tubarão, Santa Catarina. Colabore com a Rádio da Família, 24 horas de boa programação. Olá, Renata. Olá, Roseni. Sejam bem-vindas. Que bom que vocês já estão aí conectadas conosco, já nos acompanhando. Em seguidinho nosso programa está entrando no ar. Hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre família sofrida. Família sofrida pela perda de um dos cônjuges. Estamos já iniciando nosso programa aí, viu? Fique conectado conosco até o final. Utilizando-se das técnicas de hipnose e regressão de memórias para fazer compreensões conscientes. Para a psicóloga clínica responsável, Rosinélia Bittencourt de Souza, Rua Washington Luiz, 59, Vila Moema, Tubarão. Telefone 99650-1087. Espaço terapêutico Rose Bittencourt. Banda União Nativa, locação de som, luz e estrutura para festas, aniversários, formaturas, eventos corporativos, DJ, entre outros. Banda União Nativa, Rua Anacleto Carlos Alves, número 187, bairro Oficinas. Telefone 99609-8026. Fale com Toninho Bittencourt. Banda União Nativa. Acesse o novo site da Rádio da Família Tubarão, www.radiodafamiliafm.com.br. Um novo portal. Daí a imagem fica... A imagem, quando a gente bota aquela luz aqui atrás, a imagem fica assim mais clara. Fica tipo essa daí. Vamos tentar fazer www.radiodafamiliafm.com.br. É de lado é complicado, né? Fica mais difícil a gente se comunicar. Aí ali fica legal, porque dá pra pôr o banner certinho atrás. Aqui tu vê, na minha nem aparece o banner. Se tu for olhar na minha. Olá, Gisele, Seulinho, olá, Evelise Sá, que já está aqui conosco, seja bem-vinda. O Luciano Zabotti também já está aqui, o Edivaldo, a Renata, que bom que vocês já estão chegando. Sejam bem-vindos, todos vocês. Em seguidinho, nós já estamos entrando. Estamos aí com nossos apoiadores culturais, trazendo
essas mensagens que são importantes para manter o nosso programa no ar. E já estamos em seguida fazendo a chamada do nosso programa e entrando aí no ar, conversando hoje com vocês sobre família sofrida. Família sofrida pela viuvez. O que causa aí? Quais as dores e os sofrimentos de uma criança ou de um filho que perde o pai ou a mãe e fica sem esse amparo psicológico aí no universo? Então, vamos agora, já estamos fazendo a nossa chamada, tá? Ok? Um beijo, fiquem conectados até o final. Reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte, querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão sorrir. Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que é que o ser humano está? Onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Olá, que a paz e a harmonia estejam em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor do Deus Criador que habita em mim, saúda o amor do Deus Criador que habita em todos vocês, meus amigos, minhas amigas, meus amados rádio ouvintes. Vocês que estão aí também na live da família, vocês que estão aqui na live do meu Facebook, sejam todos bem-vindos para esse programa mais que especial. Toda sexta-feira você tem um encontro comigo, toda sexta. E toda sexta-feira para mim é muito especial. Esta segunda-feira, essa é a segunda sexta-feira do mês de setembro, ok? Então é uma sexta especial, muito especial para mim e para todos vocês. Nessa segunda sexta-feira, eu trago um pouquinho agora, nesse início do programa, uma reflexão sobre o mês amarelo. O mês amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organizam de forma nacional o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro, ou seja, ontem, foi considerado mundialmente o Dia de Prevenção ao Suicídio. Então, existe toda uma campanha de prevenção ao suicídio. Existe um grupo, um CVC, que é um Centro de Valorização à Vida, que se dedica 24 horas para acolher a dor e o sofrimento de uma pessoa que está com um pensamento suicida. Então, anotem aí CVC, se você algum dia precisar, e o telefone é 188, ok? Durante todo o ano, nós precisamos estar atentos a esta triste realidade, onde milhares de seres humanos, por não darem conta de suas programações subconscientes, e por não conhecerem sua história de vida ou por não conhecerem sua própria essência, acabam ceifando suas vidas. Você sabia ou você sabe que são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil? E mais de 1 milhão no mundo. Olha que dados, né? Olha esses dados como são expressivos e como nós precisamos cada dia mais olhar para esses dados.
e reconhecer essa realidade, que ela está afetando cada vez mais a nossa área de jovens. Ou seja, o suicídio está ocorrendo muito entre os jovens. Outro alerta importante é que cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a tratamentos e transtornos mentais. Olha só, preste bem atenção no que eu vou trazer agora. No que eu vou partilhar com vocês. Por quê? Por que partilhar? Porque eu venci 2 pensamentos suicidas. Inclusive, um deles eu saí de casa para fazer o suicídio. Eu estive lá no fundo do poço, com uma depressão profunda, tomando nada mais, nada menos que 22 comprimidos por dia, professor Marcílio. Nossa. Meu organismo estava totalmente intoxicado com drogas lícitas. Porque as drogas que a gente toma para a depressão ou para combater ou prevenir um suicídio, elas são drogas lícitas. E eu estava lá, nessa dependência química. Eu não tomava 22 comprimidos para a depressão. Para a depressão era em torno de 5. Mas aí tinha o problema de coluna, aí tinha o problema no quadril, aí tinha o problema, porque daí você está muito gorda, aí você não consegue caminhar, você não consegue sair da cama, e aí vai vindo outros problemas. Aí mais o problema de coluna. E quando eu vi, eu tenho fotos, eu tenho registro disso. Se você for lá no meu consultório, você vai perceber, porque eu vou mostrar para você a minha realidade, o que aconteceu comigo. Então, eu sei falar dessa dor. E eu sei também que dói muito na alma de quem está passando por isso. Olha, e preste bem atenção agora. Agora é para você mesmo que talvez esteja aí passando por depressão. Quando eu fui internada com depressão, o médico, observem só, o médico disse que eu precisava de alguém para cuidar de mim por 24 horas. Eu relutei, eu fui contra. Eu disse, doutor, eu não preciso de ninguém para cuidar de mim 24 horas, porque eu estou consciente, eu sei o que eu ia fazer. Eu pedi ajuda para o meu marido, eu não quero ninguém comigo 24 horas. E sabe o que ele me respondeu? Você precisa sim, e nem ao banheiro você vai sozinha. Se você for, a porta tem que ficar aberta. Sabe por quê, dona Rosinélia, que você precisa desse acompanhante ou dessa pessoa que vai ficar 24 horas com você? Porque você, sem a medicação, como você estava, você não teria coragem de tirar a sua vida. Porque você está no fundo do poço, mas você está pedindo socorro. Agora, se você estiver medicada, prestem atenção, olha, liga o alerta aí. Se você estiver medicada, a medicação lhe dá força para você tirar sua própria vida. É de doer na alma, né? É de doer na alma. E aí? Eu tive que ficar acompanhada. Gente, e a sensação é horrível. Quando você vai fazer um exame, a enfermeira te acompanha. Tudo que tu fala parece que tu tá falando contra você mesmo, porque parece que as pessoas estão achando que você tá pirada. E na verdade eu não tava, eu tava muito consciente. Mas o sofrimento é muito grande. Então observe que a medicação tira o medo e aumenta o risco de acontecer o suicídio. Então preste bem atenção, porque o remédio, ele dá coragem para você tirar a sua própria vida. Quando a gente fala disso, não tem como a gente não ficar triste, né? Eu confesso que isso me dói na alma até hoje. E o que me dói mais ainda é saber que o índice de suicídio está aumentando a cada dia.
E esse índice aumenta e já é constatado pela medicina tradicional, pelos nossos psiquiatras, que esse índice é muito maior no usuário da medicação do que no não usuário da medicação. E aí eu sou obrigada a falar do Dr. Pedro Grisa. Me perdoe quem disse que eu não devo ficar toda hora falando nele, mas eu sou obrigada a trazer a pessoa dele agora aqui nesse momento. Porque a literatura dele é vasta, é rica em conhecimentos científicos comprovados e acompanhados. E ele dizia sempre assim, me traga aqui no meu consultório, ele não dizia consultório, ele me dizia no gabinete. Me tragam aqui no meu gabinete alguém que se curou da depressão tomando medicação. Me tragam e me provem que essa pessoa se curou. Então, observem que a depressão, ela não tem cura. Ela não tem cura, mas ela tem sim como você se libertar. Libertar-se da depressão, libertar-se do sofrimento, libertar-se desse monte de remédios. Hoje, graças a Deus, eu não tenho vergonha de contar minha história. E não tenho vergonha de dar esse depoimento em qualquer lugar que eu for. Por quê? Porque eu venci. Eu superei. Hoje, eu não tenho vergonha também de dizer, eu tomo um omeprazol, porque ainda ficou resquício de muitas coisas no estômago, né? Então, eu ainda sinto, às vezes, azia. Imagina, quem tomava 22 comprimidos por dia, hoje não é nada, né? Um omeprazol não é nada. Então, observe, e mesmo assim, eu ainda luto para deixar de tomar o omeprazol, porque também não faz bem para a saúde, né? Percebam que eu estou trazendo a minha realidade para vocês, estou abrindo o meu coração e a minha alma. E o Dr. Pedro, ele foi depressivo durante muitos anos, a infância, a adolescência, e ele também venceu, ele se curou e ele se libertou. E a partir do momento que você descobre a causa primária da sua depressão, ou do seu pensamento depressivo, que geralmente está lá no processo de concepção, ou no período de gestação de vida intrauterina, onde você estava dentro do ventre da mamãe, porque somente 10%, olha só, somente 10% é fator genético. O resto, 90%, não é genético. Entenderam? É programações que a gente vai trazendo na mente subconsciente de tristeza, de rejeição profunda, e esses sentimentos atrapalhados, lá em determinado momento da nossa vida, vai desencadear a depressão. E as consequências dessa terrível doença afetam muitas pessoas, muitas. Usando o método de programação e reprogramação mental do sistema Grisa, você que está me ouvindo, aqui através da minha live, ou através da live da Rádio da Família, você que sofre da depressão, saiba que tem libertação. Então, saiba que o suicídio é uma forma de pedir ao universo, gente, eu estou aqui, me tirem daqui, me socorre, eu quero viver. Eu quero viver. Então, você pode se compreender, você pode se amar, você pode perceber que você também tem capacidade para pedir ajuda. Para pedir ajuda. E se você está se sentindo assim hoje, tenha certeza, eu me libertei. Eu estou aqui para dizer isso para você. E eu estou aqui também para dizer para você que eu estou pronta para te ajudar, se você precisar de mim. Se você está fazendo uso de medicação, cuide-se. Só quem pode modificar, diminuir ou até mesmo suspender é o seu médico. Você procurou ele, então é ele que vai fazer toda essa dosagem. Ele é responsável por te orientar e te ajudar nesta parte. E a mim cabe apenas te ajudar a fortalecer sua mente, a se compreender, a buscar sua história de vida e assim encontrar a libertação.
Olha, nós temos excelentes profissionais no mercado de trabalho, excelentes psiquiatras que já entenderam a importância de trabalhar de forma humanizada, reconhecendo a humanidade desse ser que sofre e que está aí às vezes no fundo do poço. Temos excelentes profissionais que eles medicam com uma substância que você não perde a consciência para que você possa fazer a terapia. E temos excelentes profissionais já indicando a terapia para ajudar você a se libertar. Então, fé e coragem, meu irmão, minha irmã, eu venci. E você pode vencer também. Com o meu testemunho de vida, eu tenho ajudado muitas pessoas. E vou continuar ajudando. Estou aqui para lhe ajudar. Estou aqui para te ajudar. Então, reconheça a sua história. Busque a origem primária da causa da sua depressão. Encare ela de frente. Tome medicação quando necessário, sim. É obrigatório muitas vezes a gente tomar a medicação. E vai ser um momento que você vai se libertar e o seu próprio médico vai suspender a medicação. Olha que lindo isso. Então, é um processo hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Fazendo o que precisa ser feito. Então, espero que eu tenha contribuído com a sua evolução humana e espero que você possa mergulhar dentro de você e descobrir a origem da sua depressão ou do seu transtorno mental para que você possa realmente se libertar. Hoje nós vamos abordar o tema da família sofrida. Nós temos aí várias famílias sofridas. E nessa fantástica viagem dos relacionamentos, no programa anterior, eu tive uma felicidade assim de perceber que a audiência está incrível, a audiência está aumentando a cada dia. Depoimentos de filhos gêmeos e adotivos, mas eu destaco apenas um de uma filha adotiva que diz o seguinte, com relação ao programa passado. O programa de hoje foi muito esclarecedor para mim. Eu nunca tinha pensado desta forma, como você explicou, que eu recebi excesso de amor. Nossa, foi maravilhoso ouvir isso. E realmente eu descobri que ambas as famílias me deram amor, a biológica e a adotiva. Hoje eu entendi melhor meus pais biológicos e meus pais de coração, meus pais de adoção. Gratidão, Rose, por este programa. Maravilhoso. Estou aprendendo muito a cada dia. Então, vamos para o nosso breve intervalo, vamos ouvir a nossa música tema e voltamos em seguida falando sobre famílias sofridas, ok? E hoje de um foco muito especial na questão da viuvez. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação Rose Bittencourt. Banda União Nativa, locação de som, luz e estrutura para festas, aniversários, formaturas, eventos corporativos, DJ, entre outros. Banda União Nativa, Rua Anacleto Carlos Alves, número 187, bairro Oficinas. Telefone 99609-8026. Fale com Toninho Bittencourt. Banda União Nativa. Saber ouvir o que o outro tem a dizer, escutar, respeitar e orientar. No mês de setembro, estamos todos unidos para ampliar a conscientização sobre a prevenção do suicídio no Brasil. Respeitar essa realidade é o primeiro passo para quebrar o tabu. É preciso falar sobre suicídio, esclarecer essa ideia e conscientizar a população de que esse assunto é um problema de saúde pública. Apoio Rádio da Família, 87,9 FM, bairro Oficinas, Tubarão, Santa Catarina. Anuncie na Rádio da Família. 87,9. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação Rose Bittencourt.
sozinho e assim possa continuar. Ai, que lindo. Mas sei que tem Tem um depoimento aqui. eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso. Eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. Lindo, né? A família é o lugar. A família é o lugar. Olha, eu vou ter que ler esse depoimento que está aqui no meu Face, professor, porque me permitam, né? A nossa ouvinte, essa ouvinte aí, olha, ela nos dá audiência lá desde o comecinho do Conexão Mental, já há quase 2 anos. É a dona Vitalina que está aí dizendo para mim assim, olha, bom dia, Rose. Eu também tomava remédios para depressão. Graças a você que me ajudou, eu não tomo mais nada. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu é que digo, né? Gratidão, gratidão, gratidão a você, dona Vitalina. Graças a você. A você que fez suas compreensões, a você que acreditou que é possível sim mudar sua história de vida, reconhecer a origem da depressão, você buscou a terapia, você fez a terapia e o resultado vem, o resultado acontece. Olha, gratidão, viu? E o nome dela, Vitalina, já tem nome de vida, né? Tem vida longa, né? Vitalina, vida longa, olha só. E vida longa sem remédios, sem essas coisas ruins aí que acabam tirando a nossa alegria de viver, a nossa energia, né? A gente acaba tomando remédio para uma coisa e faz mal para outra, né? Mas olha, gratidão, viu, dona Vitalina? Eu tive que, peço licença aos ouvintes, mas eu tive que partilhar esse depoimento ao vivo aqui, porque está aqui na minha frente agora e não deu para perder, né? Então vamos lá, o nosso tema de hoje é famílias sofridas. Por que dizemos que uma família é sofrida? Quais sofrimentos que cercam uma família ou que podem cercar uma família? Então vamos lá. Podemos dizer que tem 3 tipos de sofrimentos aí que assolam as nossas famílias. O primeiro deles é a morte de um dos cônjuges, ou seja, a viuvez. A viuvez vai trazer sofrimento para o contexto familiar. O segundo é a separação, quando não dá mais para viver com aquela pessoa que a gente escolheu para ser o nosso companheiro ou a nossa companheira por uma vida inteira, e aí às vezes a gente já se decepciona lá na lua de mel e não dá certo, né? E aí acaba tendo que separar. E por fim, a traição. Todos esses 3 fatores geram sofrimentos dentro de um contexto familiar. E hoje eu me preparei para falar sobre a viuvez. E aí depois a gente vai trazer a separação e a traição num próximo programa. Então vamos lá desvendar os sofrimentos existentes nessa família, na família onde ocorre a perda de um dos cônjuges. Eu vou me atrever hoje a falar
bem profundo da viuvez e de alguém que eu conheci muito, muito mesmo. Falar da primeira família sofrida por morte de um dos cônjuges. Todos vocês chamam de viuvez. Às vezes você fala, você sabia que o fulano é viúvo? Você sabia que a fulana é viúva? E às vezes até rola aquela questão de arrumar um segundo relacionamento. Vamos arrumar um casamento para ti, vamos arrumar, né? Rola isso, não rola? Então, essas expressões que comumente a gente ouve, é o que nós vamos trazer hoje. Hoje, eu vou trazer um pouco do sofrimento de um filho que nasceu e teve a perda do seu pai ainda muito pequeno, por volta lá de seus 3 ou 4 anos de idade. Então, preste atenção que é uma história completa de um único ser. Peço a todos vocês licença e permissão para relatar essa história, por ser uma história real, que eu tive a oportunidade de acompanhar desde que nasci e só compreender após a parapsicologia clínica do sistema Grisa. Por que compreender? Compreender o adulto que essa pessoa se tornou, que esse menino que perdeu o pai se tornou. E principalmente as ações e reações dele junto com os seus filhos e família. Então, olhem lá. Ele era o terceiro filho da família, sendo que sua mãe gerou mais 2 meninas e ele o único menino. Então, tinha 2 meninas e o único menino. Ele, o primeiro homem, considerado o pragmático, muito esperado menino e pragmático, ok? A história desse menino inicia-se já com uma outra história. Olha só, já inicia-se com uma outra história. O ser humano, e traz a história aí como qualquer ser humano, você tem sua história, eu tenho minha história, o professor Marcílio tem a história dele, todos nós temos a nossa história de início de existência. Olhem só, esse serzinho, esse ser humano, veio no universo como um ser humano qualquer, como outro qualquer. Mas já com um pequeno detalhe, seu pai já era viúvo. Olhem só, o pai desse garoto que nasceu já era viúvo. Casou-se com esta mulher. E que foi considerado naquela época, que eu estou falando da história de mais ou menos por volta de 1918, 17, é longa a história. Foi considerado como um casamento arranjado. Vocês já ouviram falar nisso? Casamento arranjado. Olha só. O menino nasceu desse casamento, onde a mãe dele era uma jovem bonita e naquela época havia sofrido a obrigação de casar-se com um homem bem mais velho. Bem mais velho. Consta lá na certidão de casamento do religioso que, ao casar-se, ela tinha por volta de 23 anos e o viúvo, que casou-se com ela, tinha por volta de 65 anos. Olha a diferença aí, né? Porém, a história que o homem sabia e que era contada a seus filhos, aos seus descendentes, é que a sua mãe foi obrigada a casar por seu avô. Seu avô forçou ela a casar com esse viúvo, porque esse viúvo era um viúvo muito rico. Então, tinha algumas histórias aí, tinha algumas versões diferentes, mas eu trago esta versão. Para ele, sua mãe tinha 15 anos, essa é a história que era contada para ele, e o pai tinha 82. Olha só, então já vem uma história invertida, né? Ele vivia dizendo que tinha orgulho de ser filho de um velho de 82 anos, que ainda era muito produtivo, por isso produziu ele mais 2 irmãs.
Ou seja, esse menino dizia ter nascido de um pai com 82 anos. Assim ele cresceu alimentando esta realidade. Esta era a verdade dele. Esta era a verdade do menino, que a mãe tinha 15 e casou-se com um viúvo que tinha 82. Então, entendam que aí ele vem também com essa programação de vida longa, porque o papai teve vida longa, o papai me gerou com vida longa, né? Então eu vou viver bastante, que se meu pai me gerou com 82, eu vou viver, bastante. Porém, ele já trazia lá na mente subconsciente, lá dentro no subconsciente de menino, a sombra da dúvida e o medo de perder as pessoas que ama, pois perdeu seu pai com 3 ou 4 anos de idade. O medo já estava registrado lá, medo de perder quem ama, porque perdeu o papai aos 3 anos de idade. E o segundo fantasma, a gente diz no sistema Grisa que nós temos os fantasminhas para lidar com eles, né? Então, o primeiro fantasminha do menino era o medo de perder quem ama. O segundo fantasminha era o medo da viuvez. Eu vou me preparar para ser forte para não ficar viúvo, igual meu pai. Observem bem. Depois que o pai morre, como já era um senhor de idade, viveu alguns anos, produziu 2 irmãs mais o menino, e aí voltou a viver com essa jovem, nesse contexto aí. Depois ele morre também, e deixa ela viúva. Ela fica viúva. E aí, vamos desenrolar essa história aqui, né? Vamos desenrolar. Pela segunda vez, desta vez a sua mãe, trazendo lá na mente de mulher a programação atrapalhada de homem, que homem é fraco, homem morre, homem deixa essa mulher viúva, né? Ela traz lá já sofrimentos subconscientes, de que homem não é um bom companheiro, de que homem não é forte, de que homem pode morrer. Então ela acaba atraindo um outro companheiro no universo. Ela acaba atraindo um outro companheiro no universo. Então, observem só, por que mulher traz esse sentimento ao gerar 2 meninas de que homem não é bom companheiro no universo? Já vem lá do pai dela, né? Já vem lá do pai. Observem que ela acaba atraindo o primeiro homem, sendo obrigada a casar pelo seu pai. Então, já é uma imagem muito negativa. Meu pai me ferrou, meu pai me fez eu casar com alguém que eu não amava, com alguém que eu não queria, mas eu casei. Ela atrai um segundo, ela atrai esse segundo companheiro. E o segundo companheiro acaba sendo um companheiro atrapalhado, totalmente atrapalhado. Alcoólatra. E alcoólatra daquele que chegava em casa, quebrava as coisas, brigava com ela, né? E acabava maltratando as crianças. Maltratando as crianças. Ela tinha 3 filhos, com o primeiro que morreu, que era o viúvo. E agora, ela também viúva, casa-se de novo. Ao casar-se com esse segundo, que era um homem mais jovem, que era alcoólatra, ela faz aí uma outra família, com mais 5 irmãos. Tá dando nó, né, professor? O professor Marcílio me olhou. Tô enrolada agora. Calma, respira fundo. Olha só. Pessoa ficou viúva. Tá tudo certo. O homem viuvou. E já tinha uma família enorme, já tinha filhos casados, porque ele já era um senhor de idade. Então ele tinha o direito de casar de novo.
Até na Bíblia, né, diz que o viúvo deve casar de novo. E aí, ele casa, só que ele casou com uma jovem de 15 na verdade, na mente dessa pessoa, era com 15 anos. E aí, ela era produtiva, ele também... Era uma adotou, né? Então, olha só, e aí ela produziu com ele 3 filhos, e ele morreu. Ele morreu, ela era jovem ainda, então ela podia casar de novo, por que que não? Era jovem e viúva, né? Mais um detalhe, jovem e viúva. Por que que a gente diz podia casar de novo viúva? Porque tem uma tradição nossa, católica, antiga, né? Sobre a viuvez, que tá tudo certo. Se a gente casou, a gente vai honrar o nosso compromisso até a hora que o nosso companheiro morrer. Se o nosso companheiro morrer, a gente pode casar de novo, tá tudo certo. Na nossa mente, na vida a dois, tá tudo certo. E aí, ela casou-se novamente. Então, olha só, professor, segundo relacionamento. Né? No primeiro, ela teve 3 filhos, que foi esse menino que eu estou falando, e 2 meninas. Primeiro nasceu as 2 meninas e por último o menino. E aí ela casa-se de novo, porque ela ficou viúva, pode casar de novo, casou. E aí ela teve mais 5 filhos. Então, ela ficou com uma familhinha de 8 filhos. Olha só, 3 eram legítimos do velho rico, certo? E 5 eram filhos do segundo relacionamento. Do segundo relacionamento, que aí aqui vai ter o quê? Uma divisão de famílias, né? Vai ter uma família do primeiro relacionamento, que a gente diz que são os filhos biológicos de pai e mãe, e vai ter uma segunda família, certo? Com 5 irmãos, que são apenas irmãos por parte de mãe desse menino, né? Do menino que nós estamos estudando. Então, desse menino que nós estamos estudando, ele vai ter 2 irmãs biológicas de pai e mãe, e vai ter mais, olha lá, 5, 6, 7 irmãos somente por parte de mãe. Ok? Entendeu agora? Clareou? Ficou ou complicou? Não, acho que clareou, né? Então, olha só, ele tem 3 irmãos legítimos de pai e mãe e 5 irmãos biológicos de mãe. Porém, antes desse casamento, o vovô lá já tinha um monte de filho, né? O vovô, o que fez os 3 aqui. E aí nós vamos entender o que vai acontecer com esse filhinho aqui que tá aí nesse universo. Olha só, esse menino já traz dentro de si o medo da viuvez que eu falei, né? Ele tinha uma família, o pai morre, deixa uma herança enorme para a mãe, deixa uma herança, porque o velho era rico, e deixa ela viúva jovem. Ela casa, arrumando o que é aqui, que a gente chama aí no comumente falando, um padrasto, né? Um padrasto. E acaba, esse padrasto acaba colocando toda a herança dessa mulher fora. De que forma? Lembra que eu falei que ele era alcoólatra? Que ele bebia, que ele era um ser humano atrapalhado? Simplesmente ele negociava terras por cachaça. Aos 13 anos, o menino, não suportando mais as brigas, as bebedeiras, as quebradeiras, as surras desse padrasto, foge de casa. Foge de casa. E vai trabalhar de agricultor com outras pessoas estranhas. Aos 17 anos, ele soube que a mãe novamente viuvou. Olha só, viuvou já pela segunda vez, né? Viuvou pela segunda vez, porque morreu o padrasto. Aí ele age, no auge da sua adolescência, ele volta para a casa da mãe e ele diz para a mãe: vou cuidar de você e de todos os meus irmãos. Vou cuidar de você, mãe, até você morrer. Mas se você me prometer que não vai casar com mais ninguém, eu vou cuidar dos meus irmãos. E ainda tinha os 5 irmãozinhos, que eram só por parte de mãe, né? Lá, que eram pequenos ainda. E assim ele fez. Assim ele fez. Foi um homem forte, lutador,
Quando ele casou-se, ele já levou de brinde para a esposa dele essa família, né? Porque ele cuidava dos irmãos e da mãe. Então percebam que é uma história real, verdadeira, e que esse jovem se tornou um jovem revoltado, porque saiu de uma extrema riqueza, que o pai era rico, ficou na extrema pobreza. Criou-se com essa revolta dentro de si. Criou-se com essa revolta dentro de si. Casou-se aos 20 anos e formou a sua própria família, a sua própria história, mas trazendo lá no subconsciente que família sofre e faz sofrer. Família sofre e faz sofrer. Tornou-se um homem sério, é um homem responsável, um homem adulto, mas trazendo aquelas programações da infância e da adolescência sofrida, devido à violência no contexto familiar, devido às agressões do padrasto, brigas, bebedeiras. E o que acabou acontecendo? Ele tornou-se um adulto, que a gente diz que é o pragmático sofrido, com muito mais características de idealista revoltado do que do próprio pragmático. É profundo, né? E acaba bebendo igual o seu padrasto, e acaba sendo agressivo com seus filhos igual o seu padrasto. Porque lá no subconsciente, filho faz sofrer. E para justificar o sofrimento, tem que beber, tem que brigar. Para ter o que justificar para o subconsciente. A mulher, muitas vezes, guardava no seu coração, quietinha, as artes, a safadezinha dos filhos, porque se ele pegasse um filho, ele batia realmente. Batia sem pena e sem dó. Não sabia dar carinho, pois na infância não recebeu carinho. Educou os filhos no caminho da fé, da retidão, e sempre deixava claro: eu bebia e fumava, porque ele parou de beber aos 50 anos de idade, parou de fumar, acho que quase aos 60, mas meus filhos não vão fazer isso, porque eles têm um pai para educar eles. Eles têm um pai para educar. E não um padrasto. Olha a frase que ele usava. Honrou seu compromisso com sua mãe, cuidando dela até a hora que ela morreu. Cuidava dos seus irmãos, de todos os irmãos. Os irmãos tinham muito respeito por eles, alguns até o chamavam de pai. Os filhos não entendiam aquele homem, que na velhice queria ganhar beijos e abraços, pois a infância apenas cobrava e batia. Dizia que tinha que ser forte e não podia chorar. Lembrem das programações que eu trouxe nos outros programas, quando falava das programações culturais milenares da era do músculo, onde o homem tinha que ser forte e não podia chorar. Outro detalhe, lembrem da família que o velho rico tinha, os irmãos, que esses 3 aqui eram considerados bastardos para aqueles lá que eram ricos e bem-sucedidos. Ele passou uma vida toda buscando esses irmãos biológicos. Ele passou a vida toda buscando esses irmãos por parte de pai. Ele queria ter orgulho de dizer: esse é meu irmão, por parte de pai. Porque ele tinha os irmãos biológicos de mãe e pai e tinha os irmãos só por parte de mãe. E queria muito viver uma afetividade com esses irmãos por parte de pai. E cada vez que ele saía em missão, quando ele descobria que lá tinha um sobrenome semelhante ao dele, lá ia ele procurar esse irmão, procurar essa irmã ou esse parente, esse sobrinho. E muitas vezes voltava triste porque não era um irmão, não era um parente. Mas quando voltava, que encontrava um irmão biológico ou até mesmo um sobrinho, nossa, aquele coração parecia que transbordava de alegria.
Foi um homem tão sofrido que dificilmente a gente via um sorriso nos seus lábios. Gerou uma família de 20 filhos. Quando reunia os filhos, os netos, o bisneto, aquela filharada, tinha orgulho de dizer: eu sou filho de um velho de 82 anos. E o meu maior orgulho é olhar para vocês tudo aí reunido e perceber que vocês tudo são da minha raiz. Olhem só. Olha, ao mesmo tempo a mistura de tristeza e de alegria que essa pessoa tinha em relação à família. Meu orgulho é saber que todos vocês são da minha raiz, ou seja, são da origem dele. São filhos dele, da mesma mulher, da mesma mãe e do mesmo pai. Daquele que foi tirado o direito dele poder abraçar, beijar, sentir o carinho. E dizia ainda: eu eduquei os meus filhos. Ele foi um homem programado para ser um homem forte. Um homem que não iria ficar viúvo. Por isso, ele morreu aos 85 anos. E sua companheira morreu 2 anos antes dele. Sua amada companheira. E agora eu preciso tomar uma aguinha. Porque eu estou falando nada mais, nada menos do que do meu velho pai. O saudoso Griga, o saudoso Gregório Bittencourt. E se você é Bittencourt que está me ouvindo, você já deveria ter identificado que era dele que eu estava falando. Honre sua história. Não tenha vergonha de entender. Entender o sofrimento deste filho que perdeu o pai ou que perdeu a mãe, ainda na infância, não é fácil. Entender um jovem, uma adolescente, uma criança que passou pelo processo da perda de um pai ou de uma mãe, ainda na infância, é muito difícil. Eu tenho muitos casos de viuvez que eu poderia partilhar com vocês. Mas eu penso que este caso seria o mais apropriado para o momento. Primeira vez que eu falo dessa história de viuvez, como diria o Dr. Grisa, e disse para mim a primeira vez que a gente se encontrou, você deve estudar mais um pouco sobre a viuvez, falar mais sobre ela. Tá aqui, Dr. Pedro. Eu estou tentando, me esforçando para entender cada dia mais todo esse processo da mente humana e o que se passa dentro do universo mental de uma criança que passa por essa situação. Retrato aqui o sofrimento de tantas meninas e tantos meninos que foram criados não por sua mãe ou por seu pai biológico, mas sim foram educados e criados por seus padrastos e madrastas. Eu sei que deve ter milhares neste momento conectado comigo, ouvindo. E as dores e traumas da infância fazem parte da essência mais profunda deste ser humano. Não pode ser apagada. Não pode ser modificada. Mas pode ser, sim, compreendida. Um breve intervalinho para me respirar e já volto em seguida dando continuidade. Eu vou ter que bater para... Estamos indo para o final. Estamos indo para o final. Estamos apresentando Conexão Mental. Já vou botar o Eu Agradeço. Então. Pode colocar, pode já. Depois da banda aqui, já. Pode pôr no finalzinho, já estamos indo para o final. Vou refletir um pouquinho mais, já pode deixar ela de fundo. Luz e estrutura para festas, aniversários, formaturas, Quanta gente, que coisa boa. entre outros. Banda União Nativa, Rua Anacleto Carlos Alves, número 187, bairro Oficinas. Telefone 99609-8026. Fale com Toninho Bittencourt. Banda União Nativa.
Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação, Rose Bittencourt. Então, lembrando que estar diante do padrasto ou da madrasta é mesmo que estar diante do fantasma do pai ou da mãe que se foi. A criança, por mais que goste dessa pessoa, que agora veio para completar a família, no subconsciente guarda as dificuldades e que vai surgir com certeza dúvidas e dificuldades no relacionamento com esta pessoa. É como se ecoasse lá no subconsciente: você não é meu pai, você não é minha mãe. Ou ainda, por que meu pai, por que minha mãe não está aqui comigo? Por que eles foram embora e me abandonaram? Esse sentimento de vazio e de abandono acompanhará essa criança para o resto da sua vida. Lembrando que toda regra tem exceção. Tem crianças que acabam chamando o pai e a mãe, chamando eles de pai ou mãe, não apenas por obrigação, mas por amor mesmo. Por amor, porque conseguiram assimilar a verdade sobre a passagem do pai ou da mãe. Residindo assim a importância de realmente contar a verdade, porque a criança entende e ela precisa saber a verdade. Entender que a morte é um processo natural da nossa fragilidade e da nossa humanidade. E que ninguém vai substituir o papai ou a mamãe, mas sim que o papai ou a mamãe precisam de uma companheira ou de um companheiro por suas necessidades físicas, para dividir o dia a dia, a caminhada, para recompor um pouco essa família. Jamais mintam ou omitam a verdade para a criança, pois a criança de hoje é o adulto do amanhã. Já atendi lá no meu espaço terapêutico adultos extremamente sofridos por conta de terem ficado sabendo da morte do pai ou da mãe 3 ou 4 anos após. Ficavam sentadinhos na porta esperando, olhando o pai ou a mãe voltar e jamais isso acontecia. E no momento da verdade, se depara com a desilusão. E gera aí um padrão de sofrimento mental enorme, que atordoa a vida deste adulto. É importante você, como adulto, aprender a lidar com os sentimentos da criança. A criança vive um mundo de imaginação e fantasias, mas não pode se omitir a verdade e a negação. Mentir é negar. Mentir é omitir a verdade para essa criança. E eu trago aqui uma obra que você pode ler, fazer leituras, para trabalhar um pouco melhor a questão da morte. A morte é um dia que vale a pena viver. A morte é um dia que vale a pena viver. Você pode adquirir nas livrarias. É da Ana Cláudia Quintana Arantes, uma psiquiatra e que se formou em uma outra área da medicina para ajudar os seres humanos a conviver com o momento da perda. Finalizo o nosso programa com um trecho da reportagem do canal Saúde Oficial, da apresentadora Yasmine Saboia. Ele pedia café no meio do chopp, era bagunceiro, politizador e tinha ressaca horríveis. Era um artista plástico intenso, amoroso, chato, gozador, espaçoso e folgado. E foram tempos e vários tempos. E só os tempos novos farão que as lembranças sejam contadas sem doer. Essas são lembranças de uma vida em comum, interrompida pela perda, sempre precoce que a morte impõe. Lembranças das virtudes e dos pequenos defeitos que eles deixam no espaço vazio. Ficar viúvo é ficar separado sem decidir que a relação terminou. Então,
meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga rádio ouvinte. Espero que eu tenha contribuído com sua evolução humana. Espero que eu tenha contribuído um pouco mais com a sua compreensão do contexto do universo familiar, com a questão da viuvez. No próximo programa, nós vamos trazer a família sofrida por separação. Gratidão, gratidão, gratidão e até próxima sexta-feira, se Deus quiser e Ele há de querer. Olá, gratidão a todos vocês. Léo, Som do Bom tá aqui, Adriana. Que bom que vocês estão aí conosco. Vi muita gente por aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Frank, Toninho, gratidão a todos vocês. Não vou conseguir citar todo mundo. Elisângela Bittencourt, Dona Vitalina, gratidão pelo depoimento.